Passe aí convosco. Eu quero comentar um pouco aqui sobre o livro de Apocalipse, capítulo 21. Que muitas pessoas pegam, esse capítulo para dizer que os salvos vão para o céu. Mas vamos ler o texto, dentro do contexto, que fala verso 1, capítulo 21, verso 1 a seguir. Fala assim: E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então João viu, o novo céu e a nova terra, e o mar já não existia mais. Então aqui esse acontecimento se deu após o milênio. Então no final do milênio tudo estava purificado, Estava novo, o céu, a terra, e o mar não existia mais. Então quando ele fala que mar significa pessoas, Mar significa pessoas. Que em profecia água significa povos, nações e línguas, e profecia águas. Então aqui quando ele fala e o mar já não existe, então o mar, que significa povos, línguas, não existia mais, Então esse mar aqui é uma representação das pessoas ímpias, dos pecadores, que João viu que não existia mais. Então esse versículo se dá exatamente como está escrito em Mateus capítulo 13, do versículo 36 ao 41, na explicação da parábola do joio e do trigo. Então lá fala a parábola, que o Filho do Homem enviaria seus anjos e ele colheria do seu reino, todo aquele que causa escândalo e comete iniquidade. Então chamou a terra do seu reino, porque é na terra que os ímpios estão. Aí o verso 2 fala: Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então João viu, a santa cidade de Nova Jerusalém descendo do céu para a terra. E ela vinha direcionada a um marido, era como um casamento, a esposa e o marido. Então, ou seja, a Nova Jerusalém de Deus descendo do céu, direcionada a Cristo, que está aqui na terra, que ficou purificando a terra para que ela pudesse descer. Então, Deus descendo do céu, o homem irá habitar com Deus. Vamos ver isso. Está aqui no verso 3 ainda, fala assim: E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então veja aqui no verso 3, que fala que o tabernáculo de Deus, dos homens, desce com Deus, o tabernáculo dos homens. E fala assim que o mesmo Deus estará com eles. Com que eles quem? Com os santos. Então provando que a cidade quando desce não tem homens nela, não tem pessoas nela. Então Deus desce e fala assim que Deus habitará com eles. E fala assim, e eles serão seu povo, ou seja, os santos serão povo de Deus. Ele fala, e o mesmo Deus estará com eles. Então, tudo no futuro estará, habitará, será. Então, tudo no futuro. Aí fala assim, ó, e será o seu Deus. Então, provando que os santos, os salvos, não desceu da Nova Jerusalém. Eles já estavam aqui, os santos. Aí o verso 4 fala assim, ó, e o mesmo Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aí, ó, novamente, e Deus limpará, futuro novamente, seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí eu faço uma pergunta: quem foi que eliminou a morte? Quem foi que destruiu a morte? Foi o Senhor Jesus. Como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 a 28 diz, Convém que reine até que haja posto todo inimigo a seus pés. Então, aí fala, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, Cristo destruiu a morte, e no final do milênio, quando a Nova Jerusalém desce,
a terra já está totalmente purificada. O último inimigo de Deus já foi eliminado, que é a morte. 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis, verdadeiras e fiéis. Então, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, irmãos, o livro de Apocalipse 21 se dá num cumprimento após o milênio. Então, aqui não diz que nós vamos para o céu. Então, aqui o apóstolo João revela a descida da Nova Jerusalém para a terra após o milênio, e a terra já está totalmente purificada. Então, irmãos, não há verso na Bíblia dizendo que nós vamos para o céu. Então, algumas pessoas dizem, né, que o Senhor Jesus vem, pega o povo dele e leva para o céu, mas não está escrito isso em lugar nenhum. Até eles querem usar um exemplo, a questão, por exemplo, do ladrão, né? Aquele que o Senhor Jesus falou para ele, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vamos ler esse versículo, então, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 33, e vamos ler do versículo 39, que fala assim, ó. E um dos malfeitores estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então veja bem, irmãos, aqui não falou que ele foi para o céu. Então ele pediu para que quando Cristo, né, entrar no reino, lembrasse dele. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Olha a resposta de Jesus, 43. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu faço uma pergunta: o ladrão está no céu? Está no paraíso? Biblicamente não está, irmãos. Então, por quê? Porque o Senhor Jesus ainda não entrou no reino dele. Quando o Senhor Jesus entrar no reino dele, então aí se dará a primeira ressurreição, então aí ele estará com Cristo no reino de Cristo. Porque o reino de Cristo se dará no toque da sétima trombeta, como está lá Apocalipse 11, do verso 15 a 18, que fala: tocou a sétima trombeta, e os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Aí o 18 fala assim: Gratidão, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eres, que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, irmãos, é no toque da sétima trombeta que os santos, né, vão passar a herdar o reino de Deus. Então, aí na primeira ressurreição, né, o nosso irmão que pediu perdão, né, ele vai ressuscitar ali e estará com Cristo, né, no paraíso. E isso só se dará na segunda vinda do Senhor Jesus, como está lá em Hebreus 9, 27 ao 28. E Cristo voltará pela segunda vez aos que esperam para a salvação. Então nós temos também a certeza, irmãos, que esse irmão está no pó da terra, porque ninguém ainda entrou no reino de Deus, ninguém ainda entrou no paraíso, ninguém ainda está no reino de Deus. Por quê? Vamos pegar o livro de Hebreus, capítulo 11, 13, e o versículo 39, que fala assim, ó, Moisés, falando de Moisés, né, falando de Davi, de Sansão, né, de Abraão, fala que todos esses morreram na fé, sem ter recebido a promessa de vida eterna, né? Então ninguém chegará primeiro no reino de Deus. E o Senhor Jesus até comparou, por exemplo, a entrada de uma pessoa no reino
como aquelas pessoas que o Senhor Jesus chamou para trabalhar na sua vinha. Um ele chamou de manhã, e o outro meio-dia, e outro tardezinho, e já bem no finalzinho, para acabar o trabalho, chamou outros. E na hora de pagar as pessoas, ele pagou todos iguais. Então, provando que na vinda do Senhor Jesus, todos vão receber valores iguais, né, que é a ressurreição, que é a vida eterna, ao mesmo tempo, entendeu? Todos vão receber ao mesmo tempo o galardão da vida eterna. Então, ninguém entra primeiro no reino, ninguém, porque a Bíblia fala, né, lá em Eclesiastes 12:7, fala que o pó voltará ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E a Bíblia fala em Eclesiastes também 9, fala que na morte não há consciência. Então, ou seja, todos ficam no pó, guardando a ressurreição para a vida eterna. Então, aí na sétima trombeta, o Senhor Jesus vem, né? E os que vão ouvir a voz do Senhor Jesus vão sair do sepulcro para entrar para o reino de Deus. E fala lá em Salmo 146:4, fala assim, que saiu o Espírito, ele se torna na sua terra, naquele mesmo dia, perece seus pensamentos. Então, perecer o pensamento, irmãos, a pessoa fica no pó da terra, dormindo, como um sono. A morte é como um sono, como o Senhor Jesus falou, né? Lázaro dorme. Então, ou seja, ele estava morto, Lázaro. Então, a morte é como um sono. Então, na segunda, na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai ressuscitar todos que morreram e todos vão entrar para o reino, né? Todos juntos. Tá certo, meus amados irmãos? Paz seja convosco.